O milionário surpreende ao convidar mendiga negra que chega como uma deusa. No meio da selva de concreto da grande metrópole, onde arranha-céus tocam o céu, mas o chão está atolado em desigualdade, aconteceu algo que ninguém viu chegando. Jorge, um dos homens mais ricos da cidade, bem-sucedido ao extremo, parou em frente àquela esquina escura. Lá, entre o lixo e as vozes que sussurravam pedidos de ajuda, estava ela, uma mendiga, mas não uma mendiga qualquer. Ela era uma tempestade de mistério. Sua pele negra reluzia sob a luz trêmula da lâmpada de rua, um brilho que parecia tocar o sobrenatural. O rosto dela, delicado e singelo, guardava uma beleza tão profunda que congelou o ar ao redor. Olhos grandes, negros, quase hipnóticos, que pulsavam com algo que Jorge jamais vira. Era como se aquela mulher carregasse todo um mundo invisível dentro de si. Passantes cochichavam, paralisados. Quem é essa? Parece uma deusa caída do céu. E no meio do viaduto destruído e do cheiro de fumaça, ela estava ali, calma demais, com um sorriso enigmático. Por um instante, Jorge sentiu o coração acelerar, as mãos suar, o peito apertar como se algo grandioso estivesse prestes a explodir dentro dele. Sem pensar duas vezes, decidiu se aproximar. Ofereceu a ela um sorriso nervoso e um convite inesperado, um jantar. Não naquela rua imunda, mas em um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. A mendiga hesitou, olhos que tremiam de medo, talvez de desconfiança. Ela sabia o que custaria aceitar algo assim. A vida tinha feito dela protetora dos que ninguém vê, e aceitar a ajuda do mundo dos poderosos poderia colocar tudo a perder. Ela puxou o capuz da velha jaqueta que usava, e uma aura diferente pareceu se espalhar ao redor. Não era só pobreza, havia magia, havia poder, um passado oculto que carregava habilidades inacreditáveis, quase sobrenaturais, mas também uma missão que não poderia abandono. Enquanto eles trocavam olhares entre a rua e o silêncio da noite, um outro homem observava tudo de longe. Marcos, rival de Jorge, mesquinho e cheio de inveja, percebeu o brilho estranho dela. O que parecia um momento de pura conexão para Jorge, trazia um perigo visível para ambos. Marcos jurava expor os segredos daquela mulher, usar isso contra Jorge, virar o jogo a seu favor. Mas ela, a mendiga de beleza sobrenatural, não sabia que sua história estava profundamente ligada ao passado de Jorge, de um jeito que ia além do que eles imaginavam. Era história, destino, talvez até um castigo. A mistura de segredos e desejos crescia como uma tempestade prestes a desabar sobre a cidade já cheia de tensão. E ali estavam eles, naquele encontro estranho e eletrizante, presos entre o medo e o desejo, entre o segredo e a verdade, sem entender, sentindo o nó na garganta e a respiração presa. Aguardavam o próximo passo, sabendo que o que vinha podia mudar tudo ou destruir de vez cada sonho. Era a versão crua da verdade que podia libertá-los ou condená-los, e a cidade inteira estava presa naquele instante. O que eles fariam? Seguiriam juntos nessa teia de segredos? Ou o medo os arrancaria um do outro para sempre? A disputa não era só deles, era da cidade, da vida, do destino. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um barulho estrondoso ecoou da escuridão, fazendo Jorge e a mendiga se virarem ao mesmo tempo. Um grupo de homens armados apareceu no beco.
suas sombras longas e traiçoeiras se projetando contra a parede de tijolos desgastados. O coração de Jorge disparou. Não era apenas um encontro casual. Era uma armadilha, uma emboscada direta. Antes que pudesse reagir, os homens gritaram, seus rostos ocultos sob capuzes escuros. Ela é a chave! Um deles gritou para a mendiga, as palavras saindo como um trovão. Entregue a Jorge, e você pode sair com vida. A expressão da mendiga mudou instantaneamente. O sorriso, que antes parecia enigmático, se desfez em um olhar de pura determinação. Tudo mudara em segundos. Você não sabe quem eu sou. Ela soltou as palavras como um golpe. Os homens hesitaram, confusos, mas a tensão era palpável. Jorge começou a perceber que havia muito mais ali do que ele imaginara. A luz da lâmpada de rua iluminava seu rosto, e ele viu algo que o arrepiou. Não era apenas beleza. Havia uma força que transparecia de dentro dela, uma essência poderosa, como se ela não fosse apenas uma mendiga, mas algo muito mais. Algo ancestral. Um dos homens avançou, a mão na arma, mas a mendiga, com um movimento fluido, lançou o capuz para trás. O que Jorge viu o fez todo o seu mundo desabar. Ao redor de sua cabeça, uma luz dourada começou a brilhar, e o rosto dela parecia mudar, como se revelasse a verdadeira essência dela. Era como olhar para uma deusa de outra dimensão. Sua pele brilhava, e nos olhos havia tempestades e segredos profundos. Você deseja o que está dentro de mim, mas não pode ter. Ela gritou, a voz ecoando como um trovão, criando um tremor no ar. Os homens começaram a recuar, palavras de medo escapando de seus lábios. Jorge estava em choque, preso entre a realidade que conhecia e a nova verdade que se desenrolava diante dele. Um dos homens, o líder, tentou se manter firme, mas as palavras pareciam falhar. Você não pode escapar do que é, ele gritou. E naquele momento Jorge percebeu a conexão. A mendiga não era apenas uma mulher perdida nas ruas. Ela tinha um poder que poderiam aproveitar, uma chave para um segredo muito maior. Como um flash, a memória de sua infância voltou a Jorge. Ele lembrou de histórias contadas por sua avó, sobre uma linhagem mágica, seres que caminham entre os humanos, e aquela mulher, a mendiga que o surpreendera, fazia parte daquilo. Ele olhou para ela, esperando ver medo, mas nos olhos dela havia uma chama de determinação. Mas o que cada um estava disposto a fazer? A cidade inteira parecia estar assistindo àquela cena, o tempo parado para absorver o choque. Ao mesmo tempo, atrás de Jorge, Marcos se aproximava, a expressão maligna no rosto, olhos brilhando de expectativa. Isso vai acabar mal para você, Jorge! Ele gritou. Cabelo ao vento, ele se sentia no controle, pronto para manipular tudo a seu favor. A tensão era insuportável. Jorge sabia que essa revelação mudava tudo. A forma como olhava para ela, a conexão que haviam criado, os riscos que corriam. Antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo não menos ensurdecedor explodiu na esquina oposta. Um carro desgovernado avançava em direção a eles, o pânico se espalhando. Era um caos desenfreado, e a cidade que parecia um lugar tão conhecido até poucos instantes, agora era um labirinto de segredos, a verdade prestes a explodir. Jorge e a mendiga não estavam apenas lutando por suas vidas, mas por algo maior. O que realmente era aquela mulher? Quem eram aqueles homens? E o que o futuro reservava para eles? A última imagem que ele teve foi o olhar dela, chamejante de poder e desafio, enquanto o carro se aproximava. O que aconteceria a seguir? E quando a poeira assentar, quem sairia ileso dessa batalha? O destino deles estava traçado, mas a pergunta permaneceu ardendo no ar. Até onde você iria para proteger o que ama? O carro desgovernado se aproximava em alta velocidade, e o coração de Jorge disparou. Ele estava paralisado. A cena à sua frente se desenrolando em câmera lenta. Os homens armados, a mendiga iluminada por uma luz dourada, os gritos de Marcos ecoando em sua mente. Era um momento absoluto de tensão.
um amálgama de medo e adrenalina. Corre! Jorge gritou instintivamente, puxando a mendiga para o lado, tentando proteger aquele ser, que agora parecia ser mais que uma simples mulher perdida nas ruas. O carro avançava e ele não sabia se conseguiria salvá-la. Mas algo brotou dela, uma energia pulsante que fez as sombras dançarem. Seu olhar estava fixo no carro, como se pudesse parar o destino com a força do pensamento. E então algo inesperado aconteceu. A mendiga, com um movimento rápido, levantou as mãos e uma onda de luz a envolveu. Era como se ela estivesse se transformando, a aura mística crescendo ao seu redor. Jorge ficou boquiaberto. Poderia ser todo o poder que estava escondido nela, agora exposto. Os homens hesitaram. O líder, com a boca aberta, olhava para a cena em choque. "O que você está fazendo?" ele gritou. Mas as palavras se perderam na explosão de energia que emana da mendiga. As sombras se tornaram mais intensas, e as rugas de preocupação no rosto do líder se transformaram em pânico. O carro desgovernado, agora a poucos metros, parecia paralisado por uma força invisível. Mas havia um segundo impacto, algo tão chocante que Jorge não conseguiu processar. A mendiga olhou para ele com um sorriso triste, os olhos brilhando como estrelas, e murmurou: "Você não sabe a verdade sobre nós." Os músculos de Jorge se contraíram. Haviam nós? O que ela queria dizer? O carro, sem controle, desviou da trajetória e colidiu contra o beco, deixando um rastro de destruição. Mas o que ficou visível para Jorge foi ainda mais devastador. Ao redor da mendiga, as sombras dançaram e se moldaram, revelando uma figura damnificada e mágica. E em uma fração de segundo, Jorge viu. O corpo da mendiga se desfez em luz, e a verdadeira forma dela não era apenas um ser humano, mas uma entidade poderosa, uma deusa, aquela que havia sido banida. Um eco do passado cercou-os. Ele deu um passo para trás, enojado e fascinado. A luz que emanava dela agora se expandia, envolvendo toda a cidade como uma onda, e a voz dela ecoou em sua mente. "Você é o escolhido, Jorge." O que ela quis dizer com aquilo? O que ele tinha a ver com aquela deusa? E o porquê de tudo? Os homens agora estavam paralisados, não só por medo, mas pela revelação da verdadeira natureza daquela mulher, da força que estava ao seu redor. Mas Marcos, que até então observava em um canto, agora se adiantou com um riso maníaco. "Eu sempre soube. Você tem algo escondido, Jorge. Aparentemente você nunca foi só um milionário." Ele estava enfurecido, e as palavras saíram como uma faca afiando sua mágoa. Jorge sentiu a pressão aumentada. Antes, o que era apenas um encontro inusitado, agora era uma batalha entre passado e presente. Que Jorge deveria fazer? Aceitar a verdade ou se afastar, crucificado pela dúvida? E a cidade? O que seria dela, agora exposta à tempestade de segredos e revelações? Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Reconhecer a conexão com a deusa o transformava, e ao mesmo tempo o engolia em um turbilhão. Havia muito em jogo. Era um momento em que nada poderia ser como antes. O que ele faria agora, cego pela verdade e pelo poder que estava prestes a desabrochar? Naquele instante, tudo o que conhecia parecia prestes a mudar, e a pergunta ecoou em sua mente, aterradora. Quem era ele, realmente? A tensão pairava no ar. Jorge estava em estado de choque. A revelação da verdadeira forma da mendiga, ou melhor, da deusa, o desestabilizou. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma explosão de barulho ecoou na cena. O grupo de homens, que antes parecia dominante, foi lançado para o chão como folhas ao vento. O líder, aterrorizado, olhou para Jorge e a deusa como se eles fossem o fim de sua existência. Mas há um detalhe que Jorge não podia ignorar. Uma presença familiar parecia ser atraída por tudo aquilo. Uma força que ele quase reconhecia. De repente, uma sombra surgiu entre as pessoas na rua. Alguém se aproximava. Uma figura alta, coberta por um manto escuro que brincava com a luz das lâmpadas. Era uma mulher,
E enquanto ela se aproximava, a multidão começou a sussurrar, o murmúrio crescendo rapidamente. Não pode ser, Jorge murmurou ao reconhecer aquele rosto. Era Sofia, sua irmã mais velha, que ele acreditava estar desaparecida há anos. Os olhos de Sofia brilharam com uma intensidade que, o reconhecimento instantâneo, fez o coração de Jorge parar. O que ela estava fazendo ali? A conexão entre os dois foi rápida, como uma corrente elétrica. Você não entendeu, Jorge. Você precisa saber. Ela se virou para a deusa, a luz dourada ainda pulsando ao redor dela. Ela é parte do nosso passado. Nosso passado? Jorge repetiu, o nó na sua garganta apertando. O pânico tomou conta, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Ele nunca havia imaginado que sua família poderia estar ligada a toda aquela magia, a essa deusa que estava diante dele. Sofia se adiantou, seu olhar fixo na deusa, e em um movimento abrupto, ela ergueu a mão, como se estivesse convocando algo. A verdade que você esconde é mais poderosa do que você imagina, gritou, e um vento forte agarrou todos, forçando-os a se proteger das correntes energéticas que surgiam. A deusa olhou para ela, e em seus olhos havia um vislumbre de reconhecimento, ou seria medo. Os homens que ainda estavam em pé começaram a se reunir de volta, recuando em desespero. O líder, ainda atordoado, gritou, você não sabe com quem está lidando, ela não é sua amiga. Mas as palavras de alguém que não tinha poder algum não pareciam ter efeito. Jorge ficou boquiaberto, sentindo o mundo ao seu redor girar. O que você está fazendo, Sofia? Jorge finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. A irmã dele era, nas palavras dela, a chave para trazer os segredos à tona. Mas que segredos eram esses? A deusa se aproximou de Sofia, o brilho dela furioso, enquanto a cidade ao redor oscilava em um caos ensurdecedor. Todo o ar parecia vibrar. Você não deve interferir, Sofia. Você não pode interferir. A deusa gritou, e o chão sob eles começou a tremer. Jorge, sem saber o que fazer, sentiu medo e esperança alternativas dentro de si. Não vou ficar parada e deixar vocês destruírem tudo o que eu amei, Sofia respondeu. A verdade não pode permanecer escondida. Havia uma conexão visceral entre as três figuras, como se houvesse um laço que os unisse em um passado repleta de mistério e tragédia. Jorge olhou entre a irmã e a deusa, tentando compor o quebra-cabeça que sua vida se tornara em minutos. A revelação ainda atordoava sua mente. Como a história se desenrolava, e mais importante, qual seria a próxima jogada? A multidão em volta, que observava esse confronto sobrenatural, estava em estado de choque. Os rostos expressavam medo e fascínio. O que seria daquela noite? O que significava tudo isso para a cidade? Um mistério sem fim pairava no ar, enquanto o eco dos gritos e os ruídos da rua se misturavam à revelação que mudaria o curso de suas vidas. Jorge sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido sobre sua família e sobre ele mesmo? Até onde isso vai nos levar? Pensou. Porque após aquela noite, nada seria como antes. A tensão pairava no ar. Jorge estava em estado de choque. A revelação da verdadeira forma da mendiga, ou melhor, da deusa, o desestabilizou. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma explosão de barulho ecoou na cena. O grupo de homens, que antes parecia dominante, foi lançado para o chão como folhas ao vento. O líder, aterrorizado, olhou para Jorge e a deusa como se eles fossem o fim de sua existência. Mas havia um detalhe que Jorge não podia ignorar. Uma presença familiar parecia ser atraída por tudo aquilo, uma força que ele quase reconhecia. De repente, uma sombra surgiu entre as pessoas na rua. Alguém se aproximava, uma figura alta, coberta por um manto escuro que brincava com a luz das lâmpadas. Era uma mulher, e enquanto ela se aproximava, a multidão começou a sussurrar, o murmúrio crescendo rapidamente. Não pode ser!
Jorge murmurou ao reconhecer aquele rosto. Era Sofia, sua irmã mais velha, que ele acreditava estar desaparecida há anos. Os olhos de Sofia brilharam com uma intensidade que superava a cobrança da cena. O reconhecimento instantâneo fez o coração de Jorge parar. O que ela estava fazendo ali? A conexão entre os dois foi rápida, como uma corrente elétrica. Você não entendeu, Jorge. Você precisa saber. Ela se virou para a deusa, a luz dourada ainda pulsando ao redor dela. Ela é parte do nosso passado. Nosso passado? Jorge repetiu, o nó na sua garganta apertando. O pânico tomou conta enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Ele nunca havia imaginado que sua família poderia estar ligada a toda aquela magia. A essa deusa que estava diante dele. Sofia se adiantou, seu olhar fixo na deusa, e em um movimento abrupto, ela ergueu a mão, como se estivesse convocando algo. A verdade que você esconde é mais poderosa do que você imagina. Gritou, e um vento forte agarrou todos, forçando-os a se proteger das correntes energéticas que surgiam. A deusa olhou para ela, e em seus olhos havia um vislumbre de reconhecimento. Ou seria medo? Os homens que ainda estavam em pé começaram a se reunir de volta, recuando em desespero. O líder, ainda atordoado, gritou: "Você não sabe com quem está lidando. Ela não é sua amiga." Mas as palavras de alguém que não tinha poder algum não pareciam ter efeito. Jorge ficou boquiaberto, sentindo o mundo ao seu redor girar. "Acalmem-se!" Jorge gritou, mas ninguém o ouviu. Sofia estava intensa e focada. O caos ao redor deles aumentava. "Você não pode escapar do que é", disse a deusa. "E você, Sofia, tem que parar. Você não faz ideia do que está invocando." Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma luz intensa começou a emanar do chão, como se o próprio universo estivesse se rompendo. Jorge fechou os olhos, sentindo o calor e a pressão. O ar ficou pesado. Ele teve a sensação de estar sendo puxado para dentro de um turbilhão. Quando abriu os olhos, tudo havia mudado. A deusa estava cercada por uma aura brilhante que a transformou em um ser ainda mais majestoso. Mas o que realmente chocou Jorge foi o que estava acontecendo ao seu lado. Sofia, até então visível, começou a desvanecer, como se estivesse sendo absorvida pela luz. A expressão dela era de dor, mas também de aceitação. "E que está acontecendo?" Jorge gritou impotente. "Sofia, não!" Com um último olhar para o irmão, Sofia murmurou: "Eu fui o elo. Era eu. Sempre fui eu." E em um instante desapareceu na luz, como se nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jorge estava paralisado. O que ela quis dizer? Ele olhou para a deusa, que agora parecia confusa e preocupada. "Que você fez com ela?" Jorge exigiu. "Eu não controlei isso." A deusa respondeu, visivelmente abalada. "Ela invocou uma força que não compreendia. Agora temos que fazer isso certo." Naquele momento, um novo sentido de urgência tomou conta de Jorge. A revelação de que sua irmã era parte de algo maior, algo que ele nunca imaginara, deixou um buraco em seu peito. E a cidade ao redor, antes vibrante, agora parecia um eco de caixas vazias e noites silenciosas. "Precisamos encontrá-la", Jorge disse, a determinação queimando dentro dele. "Você me deve isso." E envolto em uma instância de medo e esperança, Jorge e a deusa se prepararam para enfrentar o desconhecido. Mas das sombras, um remanescente grupo de homens se aproximou, rindo, com um brilho sinistro nos olhos. O líder sorriu de forma cruel e disparou. "Vocês acham que é apenas isso? Isso está apenas começando. O que Sofia invocou é muito maior do que vocês podem imaginar." O que ele sabia? Jorge sentiu a adrenalina correr pelas veias. E com a cidade observando, uma nova batalha estava prestes a começar. Qual seria o custo dessa jornada? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também podia ser devastadora. A tensão pairava no ar. Jorge sentia seu coração disparar
enquanto observavam o sorriso cruel do líder do grupo, que parecia tão confortável naquele cenário de caos, como se tudo estivesse exatamente como planejado. A cidade pulsava com a energia da revelação, mas Jorge estava mais preocupado com o que poderia acontecer a seguir. Sofrimento e revelações pesadas estavam em jogo. A verdade que Sofia invocou é muito maior do que vocês podem imaginar. O homem gesticulava, lançando sombras longas sob as luzes trêmulas. Não estamos aqui à toa. Ele se aproximou e Jorge ficou paralisado, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O homem estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A deusa ao seu lado, ainda cercada pela luz dourada, parecia hesitante. O pânico na multidão crescia, os olhos das pessoas refletindo medo e curiosidade. Jorge podia ouvir um sussurro, uma mistura de desconfiança e temor. O que ele quer dizer? Jorge mal conseguia respirar. Deixe-me explicar, o líder disse sorrindo. Sofia não era apenas uma irmã comum. Ela estava aqui por um motivo. Um papel que você, Jorge, nem sonha em entender. A tensão aumentava enquanto ele se preparava para o que poderia ser a tragédia final. Ela não era apenas irmã, mas uma guardiã da linhagem ancestral. E como um gesto dramático, ele apontou para Jorge, os olhos brilhando de um propósito maligno. E você, Jorge, é a última chave que precisa ser utilizada para abrir a porta que ela guardava. Jorge sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo? A incredulidade preenchia sua voz. Ela nunca mencionou nada sobre isso. Ah, claro, não mencionou. O líder riu, uma risada sarcástica. Ela teve suas razões. Mas o que você não sabe é que essa deusa, essa mendiga que você encontrou, é parte de um todo. E a ligação entre vocês é muito mais profunda do que apenas um encontro casual. E com isso ele lançou um olhar para a deusa, que agora parecia vacilar. A luz dourada ao seu redor começou a oscilar. Ela não é o que você pensa, Jorge gritou, desesperado para parar aquele espetáculo. Mas algo no olhar da deusa começou a mudar. Em meio à confusão, Jorge notou uma dor profunda na expressão dela, como se tudo estivesse prestes a se desmoronar. Diga-me que não é verdade. A deusa olhou para ele e em seu olhar havia um incêndio. Jorge, você precisa entender. Meu passado está ligado ao seu. E Sofia, ela se sacrificou de uma maneira que você não pode imaginar. O tempo corre. Precisamos agir agora. A frustração na voz dela crescia, e Jorge teve a sensação de que havia um mistério ainda mais profundo. Nesse momento, o grupo de homens fez um movimento brusco. O líder estava prestes a avançar, mas um estrondo ensurdecedor interveio. Um feixe de luz irrompeu do chão, envolvendo Jorge, a deusa e a senha repentina de sua irmã Sofia. Era uma energia tão poderosa que Jorge se sentiu ser puxado, como se um buraco negro estivesse se formando ao seu redor. E quando a luz desapareceu, Jorge ficou sem palavras. Ele estava em um lugar que não reconhecia. As ruas de sua cidade estavam transformadas. Os prédios que conhecia não estavam mais ali. Tudo era uma mistura de real e surreal. O grupo que antes o ameaçava estava agora disperso, corcundas e distantes, como sombras fugidias. Bem-vindo ao verdadeiro mundo, a deusa disse, o tom sério e revelador. Aqui a verdade é mais complexa do que compreendemos. E você não é apenas um homem rico. Você é um herdeiro com um destino que nunca quis aceitar. Jorge sentiu seu mundo desabar. Como assim? O que isso significava? Mas e Sofia? Ela está perdida aqui? Ele mal conseguia articular as palavras. Isso é apenas o começo, Jorge. A deusa respondeu, seus olhos profundos refletindo uma história de traição e obrigações. Ao descobrir quem você realmente é, também descobrirá o que ela realmente fez. Nesse momento, um novo pavor o consumiu. O que ele não sabia, qual era a verdadeira conexão entre ele, Sofia e a deusa. As perguntas flutuavam em sua mente, e a escuridão começava a engolir tudo, e com um nó na garganta,
Ele se preparou para algo que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que mais estava em jogo? O que mais ele ainda teria que perder? A cidade ao redor estava envolta em um silêncio opressor, apenas quebrado pelo eco distante de sirenes. Jorge olhou para a deusa, ainda cercada pela luz dourada, sentindo a gravidade das revelações que pairavam como sombras. Mas as palavras do líder martelavam em sua mente. Ele era uma chave? Havia um mundo novo diante dele, mas o que significava tudo isso? Você realmente não sabe, Jorge, a deusa disse, sua voz tensa, quase como se temesse o que ia acontecer. O que está prestes a ser revelado moldará nosso destino. E você é o primeiro passo. O líder sorriu, como se estivesse se preparando para um espetáculo. E se eu te dissesse que você não é o único que guarda segredos? No fundo, talvez você seja a pessoa que sempre nos uniu, mas nunca percebeu. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse. Como assim? Jorge perguntou, confuso. A cada instante mais perguntas surgiam como fumaça na sua mente. Ele sentia que a verdade estava prestes a surgir, mas a ideia de sua própria importância o deixava tenso. Eu sei quem você realmente é, disse o líder, com um olhar insinuante. Você é mais do que um simples milionário. O que não percebeu é que sua linhagem não é apenas de riqueza, mas de poder ancestral. Você é descendente de uma linha que sempre protegeu esta deusa. Jorge sentiu o coração parar por um momento. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a revelação era grandiosa demais para ele aceitar. Isso é uma loucura! Meus pais, eles nunca mencionaram nada disso. Porque eles te esconderam. O líder gritou, sua voz ressurgindo na confusão. Seus pais temiam pela sua segurança. Mas agora a verdade não pode mais ser ocultada. Ele apontou para a deusa. E você, agora, é a única esperança para salvá-la e a sua própria linhagem. Nesse instante, algo chocante aconteceu. Um clarão intenso envolveu a deusa e a figura dela começou a desvanecer, como se estivesse sendo sugada pela luz. Jorge estendeu a mão, gritando. Não, não faça isso, não a leve. Mas era tarde demais. O brilho se intensificou e em um instante tudo ficou escuro. Quando a luz se dissipou, Jorge se viu em um lugar que não reconhecia. Um reino paralelo, cheio de cores vibrantes e seres que pareciam flutuar no ar. A desorientação tomou conta dele. E ali, cercado por portas flutuantes e de trás delas, sussurros e murmúrios, ele viu Sofia. Mas não era a Sofia que ele conhecia. O olhar dela estava vazio, como se a vida tivesse desaparecido. Por que você está aqui? Jorge perguntou, a surpresa esmagando seu coração. O que você fez? Jorge, ela sussurrou, parando diante dele, seu tom triste, como se carregasse o peso do mundo. É mais complexo do que você imagina. Eu sempre fui a guardiã. Mas a verdade é que algumas partes de nós nunca foram o que parecem. Ele franziu a testa, a confusão crescendo. O que você quer dizer? Sofia se aproximou cautelosamente. Seus olhos estavam nublados, cheios de dor. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou a razão de tudo. Eu fui escolhida para proteger o segredo da deusa, mas fiz um pacto que mudou tudo. E enquanto falava, Jorge percebeu que ela não estava mais ali, mas num vislumbre do passado, em um momento em que tudo começou a desmoronar. As palavras da irmã ecoaram, reverberando em seu ser. Sem aviso, a luz retornou com um estrondo ainda maior, e a cidade que conhecia apareceu diante dele, mas em um estado de caos absoluto. O grupo de homens estava de pé, agora unidos a uma força inimiga. Uma força que emanava um poder sombrio. O que Sofia havia feito? Ela se sacrificou pelo poder, pela proteção que achava que era necessária, mas a que custo? E agora, diante daquela nova realidade, ele se viu questionando tudo, até mesmo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. Sua história, sua ligação com a deusa, os legados que trouxeram tanto desespero. Onde tudo isso iria acabar?
A batida de seu coração ecoava em seus ouvidos e tudo o que Jorge sabia parecia ruir. No meio do conflito de luz e escuridão, a única pergunta que restava era: o que isso significava para o futuro deles? E sentindo que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar, ele percebeu a tempestade que se aproximava. A cidade ao redor estava envolta em um silêncio opressor, apenas quebrado pelo eco distante de sirenes. Jorge olhou para a deusa, ainda cercada pela luz dourada, sentindo a gravidade das revelações que pairavam como sombras. Mas as palavras do líder martelavam em sua mente. Ele era uma chave? Havia um mundo novo diante dele. Você realmente não sabe, Jorge, a deusa disse, sua voz tensa, quase como se temesse o que ia acontecer. O que está prestes a ser revelado moldará nosso destino. E você é o primeiro passo. O líder sorriu, como se estivesse se preparando para um espetáculo. E se eu te dissesse que você não é o único que guarda segredos? No fundo, talvez você seja a pessoa que sempre nos uniu, mas nunca percebeu. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse. Como assim? Jorge perguntou, confuso. A cada instante, mais perguntas surgiam como fumaça na sua mente. Ele sentia que a verdade estava prestes a surgir, mas a ideia de sua própria importância o deixava tenso. Eu sei quem você realmente é, disse o líder com um olhar insinuante. Você é mais do que um simples milionário. O que não percebeu é que sua linhagem não é apenas de riqueza, mas de poder ancestral. Você é descendente de uma linha que sempre protegeu esta deusa. Jorge sentiu o sangue gelar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a revelação era grandiosa demais para ele aceitar. Isso é uma loucura. Meus pais, eles nunca mencionaram nada disso. Porque eles te esconderam, o líder gritou, sua voz ressurgindo na confusão. Seus pais temiam pela sua segurança. Mas agora, a verdade não pode mais ser ocultada. Ele apontou para a deusa. E você, agora, é a única esperança para salvá-la e a sua própria linhagem. Nesse instante, algo chocante aconteceu. Um clarão intenso envolveu a deusa, e a figura dela começou a desvanecer, como se estivesse sendo sugada pela luz. Jorge estendeu a mão, gritando: Não, não faça isso! Não a leve! Mas era tarde demais. O brilho se intensificou, e em um instante, tudo ficou escuro. Quando a luz se dissipou, Jorge se viu em um lugar que não reconhecia. Um reino paralelo, cheio de cores vibrantes e seres que pareciam flutuar no ar. A desorientação tomou conta dele. E ali, cercado por portas flutuantes e de trás delas, sussurros e murmúrios, ele viu Sofia. Mas não era a Sofia que ele conhecia. O olhar dela estava vazio, como se a vida tivesse desaparecido. Por que você está aqui? Jorge perguntou, a surpresa esmagando seu coração. O que você fez? Jorge, ela sussurrou, parando diante dele. Seu tom triste, como se carregasse o peso do mundo. É mais complexo do que você imagina. Eu sempre fui a guardiã. Mas a verdade é que algumas partes de nós nunca foram o que parecem. Ele franziu a testa, a confusão crescendo. O que você quer dizer? Sofia se aproximou cautelosamente. Seus olhos estavam nublados, cheios de dor. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou a razão de tudo. Eu fui escolhida para proteger o segredo da deusa, mas fiz um pacto que mudou tudo. Enquanto falava, Jorge percebeu que ela não estava mais ali. Mas num vislumbre do passado, em um momento em que tudo começou a desmoronar. As palavras da irmã ecoaram, reverberando em seu ser. Sem aviso, a luz retornou com um estrondo ainda maior, e a cidade que conhecia apareceu diante dele, mas em um estado de caos absoluto. O grupo de homens estava de pé, agora unidos a uma força inimiga, uma força que emanava um poder sombrio, e no centro estava a deusa. Ela era agora uma sombra de si mesma. Você não deveria estar aqui, gritou o líder. E naquele instante, Jorge compreendeu a verdade devastadora. Sofia não havia desaparecido. Ela havia se tornado parte daquela escuridão. Ela é uma delas agora. O murmúrio da multidão se intensificou.
expressões de assombro e desprezo se espalhando. Não pode ser, Jorge gritou, seu coração pesado. Ele olhou de volta para a deusa, que agora parecia confusa, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Sofia, o que você fez? Então, a verdadeira revelação deslizou como uma sombra fria. O líder sorriu ao ver a expressão horrorizada de Jorge. Você realmente acha que o sacrifício dela foi em vão? Sofia fez uma escolha. Uma escolha pela ambição. Ela agora é uma entre nós, um farol de trevas. A multidão começou a murmurar, pessoas olhando entre eles com histórias não contadas. A deusa tremeu, e Jorge sentiu um nó na garganta. Isso não pode ser verdade. Seu grito cortou o ar, o choque surgindo como uma explosão dentro dele. O que havia acontecido com sua irmã não era só uma traição. Era uma transformação sombria. Ela sempre foi a guardiã. Mas agora ela é a guardiã da escuridão. O líder riu, a risada ecoando como uma sentença de morte. Jorge não podia acreditar no que ouvia. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele havia perdido Sofia, mas o que isso significava para o futuro? E, com cada batida do coração, a verdade começou a se delinear em sua mente. A cidade estava imersa em um ciclo de poder e maldição. Ele não só lutava pela deusa, mas agora também pelo espírito perdido da irmã. O que ele faria agora? A batalha não seria apenas contra os homens, seria contra a própria linhagem de sangue. E enquanto um novo caos se instalava, Jorge se preparou. Ele sabia que ao dar o próximo passo, não haveria volta. Uma tempestade havia se levantado. O futuro da cidade dependia de sua escolha. E Sofia, agora perdida, se tornava uma sombra que pairava sobre ele, como um lembrete constante do que estava em jogo. A cidade ao redor estava envolta em um silêncio opressivo, apenas quebrado pelo eco distante de sirenes. Jorge olhou para a deusa, ainda cercada pela luz dourada, sentindo a gravidade das revelações que pairavam como sombras. Mas as palavras do líder martelavam em sua mente. Ele era uma chave, havia um mundo novo diante dele, mas o que significava tudo isso? Você realmente não sabe, Jorge, a deusa disse, sua voz tensa, quase como se temesse o que ia acontecer. O que está prestes a ser revelado moldará nosso destino. E você é o primeiro passo. O líder sorriu, como se estivesse se preparando para um espetáculo. E se eu te dissesse que você não é o único que guarda segredos? No fundo, talvez você seja a pessoa que sempre nos uniu, mas nunca percebeu. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse. Como assim? Jorge perguntou, confuso. A cada instante, mais perguntas surgiam como fumaça na sua mente. Ele sentia que a verdade estava prestes a surgir, mas a ideia de sua própria importância o deixava tenso. Eu sei quem você realmente é, disse o líder, com um olhar insinuante. Você é mais do que um simples milionário. O que não percebeu é que sua linhagem não é apenas de riqueza, mas de poder ancestral. Você é descendente de uma linha que sempre protegeu esta deusa. Jorge sentiu sangue gelar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a revelação era grandiosa demais para ele aceitar. Isso é uma loucura. Meus pais, eles nunca mencionaram nada disso. Por que eles te esconderam? O líder gritou, sua voz ressurgindo na confusão. Seus pais temiam pela sua segurança, mas agora a verdade não pode mais ser ocultada. Ele apontou para a deusa. E você agora é a única esperança para salvá-la e a sua própria linhagem. Nesse instante, algo chocante aconteceu. Um clarão intenso envolveu a deusa, e a figura dela começou a desvanecer, como se estivesse sendo sugada pela luz. Jorge estendeu a mão gritando, Não, não faça isso, não a leve. Mas era tarde demais. O brilho se intensificou e em um instante tudo ficou escuro. Quando a luz se dissipou, Jorge se viu em um lugar que não reconhecia. Um reino paralelo, cheio de cores vibrantes e seres que pareciam flutuar no ar. A desorientação tomou conta dele, e ali, cercado por portas flutuantes, e de trás delas, sussurros e murmúrios, ele viu Sofia. Mas não era a Sofia que ele conhecia. O olhar dela estava vazio,
como se a vida tivesse desaparecido. Por que você está aqui? Jorge perguntou, a surpresa esmagando seu coração. O que você fez? Oh, Jorge! Ela sussurrou, parando diante dele. Seu tom triste, como se carregasse o peso do mundo. É mais complexo do que você imagina. Eu sempre fui a guardiã, mas a verdade é que algumas partes de nós nunca foram o que parecem. Ele franziu a testa, a confusão crescendo. O que você quer dizer? Sofia se aproximou cautelosamente. Seus olhos estavam nublados, cheios de dor. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou a razão de tudo. Eu fui escolhida para proteger o segredo da deusa, mas fiz um pacto que mudou tudo. E enquanto falava, Jorge percebeu que ela não estava mais ali, mas num vislumbre do passado, em um momento em que tudo começou a desmoronar. As palavras da irmã ecoaram, reverberando em seu ser. Sem aviso, a luz retornou com um estrondo ainda maior, e a cidade que conhecia apareceu diante dele, mas em um estado de caos absoluto. O grupo de homens estava de pé, agora unidos a uma força inimiga, uma força que emanava um poder sombrio. E no centro estava a deusa. Ela era agora uma sombra de si mesma. Você não deveria estar aqui! Gritou o líder. E naquele instante, Jorge compreendeu a verdade devastadora. Sofia não havia desaparecido. Ela havia se tornado parte daquela escuridão. Ela é uma delas agora. O murmúrio da multidão se intensificou, expressões de assombro e desprezo se espalhando. Não pode ser! Jorge gritou, seu coração pesado. Ele olhou de volta para a deusa, que agora parecia confusa, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Sofia, o que você fez? A deusa então, com um grito, revelou. Ela não é apenas sua irmã. Sofia é a verdadeira deusa, a guardiã que foi banida de forma cruel e se disfarçou entre os humanos. Ela sempre teve esse poder. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Jorge estava atordoado. Tudo fazia sentido, mas de uma maneira aterradora. Sofia não era apenas a irmã que ele conhecia, mas a chave para um segredo ancestral que poderia arruinar a todos. O líder, agora com semblante triunfante, declarou: agora a verdade foi revelada. Com a deusa em nós, a cidade será nossa. A multidão vibrava de excitação e horror. Jorge hesitou, sua mente girando enquanto tudo ao seu redor parecia girar como um redemoinho. Era verdade? O que isso significava para ele, para Sofia? Estaria ele destinado a lutar contra a própria irmã? Você tem que tomar uma decisão, Jorge, a deusa exclamou, a luz dela piscando instável. Você pode unir forças com sua irmã e reivindicar um novo poder ou enfrentá-la e arriscar perder tudo que ama. As palavras dela ecoavam em sua mente, e um nó na garganta o impedia de respirar. A multidão, antes em choque, agora olhava para ele como se esperasse uma resposta. Então tudo o que ele pensava havia mudado. E num ato de desespero ele gritou: Sofia, chegue perto, eu não sei se posso fazer isso, mas estou com você. E nesse eco de amor e temor, Jorge sentiu o mundo desabar. A linha entre o bem e o mal se tornava mais tênue a cada segundo, assim como sua conexão com a irmã. O futuro era incerto, se formando como neblina, e a cidade estava prestes a se tornar o palco de uma batalha que mudaria tudo. A pergunta pairava no ar, como um relâmpago. Até onde você está disposto a ir para proteger o que ama? Jorge olhou para a deusa, seu coração acelerado em um misto de esperança e desespero. Ao seu redor, a cidade estava em frenesi, as sombras se entrelaçando em meio aos murmúrios da multidão. A revelação de que Sofia, sua irmã, era mais do que ele jamais imaginou. O atingiu como um raio. Sofia, o que você está fazendo? Ele gritou, a voz tremendo com a urgência da situação. Sofia, agora cercada pela escuridão que parecia pulsar com a vida própria, cravou os olhos em Jorge. Eu fiz escolha, Jorge, mas não é tarde demais para mudar. O olhar dela era profundo, ensombrado, mas havia uma fração de esperança. Ele queria acreditar que ainda havia um fio de luz dentro dela. Você pode voltar,
Jorge implorou, sentindo a ansiedade tomar conta. Mas a multidão, dividida entre o medo e a expectativa, fazia com que a tensão só aumentasse. O líder da facção, com uma expressão triunfante, se adiantou, como se estivesse pronto para a guerra. Vocês não têm escolha. A cidade será nossa, e você também se tornará parte disso, Sofia. Não! Jorge gritou, elevando sua voz ao máximo. Você não vai colocá-la nesse caminho. Um silêncio pesado caiu. O ar estava elétrico, quase palpável conforme a cidade se preparava para o confronto. Nesse instante, a deusa se moveu, sua luz brilhando intensamente. Ela olhou para Jorge e então para Sofia. É hora de você enfrentar quem realmente é, Sofia. A escolha é sua. A luz dela dançava, e Jorge percebeu que a deusa não poderia fazer tudo sozinha. Era o momento de Sofia decidir seu destino. E naquele olhar, Jorge viu tudo o que havia entre eles. Todo o amor, o abandono, a dor. Ele estendeu a mão, realmente disposto a lutar por sua irmã. Sofia, eu estou com você. Juntos podemos quebrar essas correntes. Sofia hesitou, o semblante marcado por lágrimas que se acumulavam. E então, como se tudo tivesse se alinhado, um brilho surgiu de dentro dela, aquecendo o coração de Jorge. Você tem razão, Jorge. Sempre esteve certo. E, em um flash, a sombra que a envolvia começou a se dissipar. O caos na rua deu lugar a um silêncio reverente. O líder da facção, em pânico, olhou ao redor, percebendo que havia perdido o controle. Não! O que você está fazendo? Ele gritou, mas a luz de Sofia agora brilhava mais forte. E enquanto a multidão observava, nova esperança brotava. Com um grito poderoso, ela levantou as mãos para o céu. Eu sou Sofia, e não serei mais refém das trevas. A cidade parecia tremer, e a energia ao redor elevou-se, um farol de luz desejando se libertar. E então ela se lançou em direção à escuridão, quebrando as amarras que a mantinham presa. Um clarão ofuscante tomou conta do ambiente, e alienada pela luz, a facção foi dispersada, como folhas levadas pelo vento. O líder, agora impotente, caiu de joelhos. Jorge sorriu, sentindo uma onda de liberdade e alívio. A cidade, que por tanto tempo vivera nas sombras, agora se iluminava novamente. A deusa sorriu, mas o olhar dela era de agradecimento e preocupação. A batalha pode ter terminado, mas a guerra ainda não é nossa. Outros virão. E assim, Jorge e Sofia, juntos novamente, perceberam que a jornada apenas começava. A conexão entre eles, agora mais forte, os uniria em uma nova missão. Vamos descobrir a verdade que ainda nos resta, Jorge afirmou, determinado. Em meio ao caos, que agora era um eco distante, eles se entreolharam, prontos para o que vier. A cidade respirava, e com ela a semente da esperança renascia. Mas enquanto a cena se desenrolava, em um canto esquecido, uma sombra observava. Seria o retorno de uma força antiga? O que estava por vir? Antes de concluir esta parte da história, não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E mais importante, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você precisa estar por aqui nas próximas aventuras.